Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, bom dia para você. Estamos assim juntos mais uma vez aqui com o nosso canal Porção Diária da Palavra e uma breve devocional na Palavra de Deus, palavra bendita. A Palavra de Deus, ela é inspirada, ela é divina. A Palavra de Deus é inerrante, é infalível. A Palavra de Deus é absoluta. E então é importante eu e você nos voltarmos para a Palavra de Deus. Também, através da palavra, nós podemos conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo e também conhecermos a nós mesmos, saber um pouco mais sobre a nossa realidade humana, a nossa fragilidade, as nossas imperfeições, as nossas limitações e sabermos também o que vai acontecer com cada um de nós. E a palavra de Deus, então, é tão maravilhosa. Talvez você muitas vezes fica preocupado com os conflitos, com as guerras, com situações de calamidade, tragédias, caos. E a palavra de Deus, ela tem orientações para nós em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos instrui, nos corrige e ela nos dá direção, ela mostra, aponta aquilo que aconteceu na história da humanidade, aquilo que está acontecendo em nossos dias e aquilo que acontecerá. E então nós podemos ter a tranquilidade, ou pelo menos podemos ter já de sobreaviso as advertências a respeito do futuro, daquilo que está por acontecer. E então nós podemos também ter a tranquilidade, a segurança necessária para enfrentar os dias futuros e assim, então, se Deus permitir, que estejamos vivos aqui nesta terra. Então, eu quero desejar a você um dia abençoado, junto com a sua família, que seja também um dia muito proveitoso, frutífero para todos nós, e assim vamos seguindo a nossa caminhada, vamos desenvolvendo a nossa jornada aqui nesta terra. Nós estamos lendo o livro de Provérbios, e assim já compartilhei algumas devocionais nesta semana, falando sobre o livro de Provérbios. São textos maravilhosos para nós, instruções, ensinamentos, advertências, correção, repreensão. Como é bom nós lermos o livro de Provérbios. Alguém disse que nós podemos ler um capítulo de Provérbios todo dia para nosso enlevo, nosso crescimento espiritual, nossa instrução, nossa edificação, nosso fortalecimento espiritual. Então, fica aí a dica para você. Se você sempre, eu quero ler alguma coisa, vá no livro de Provérbios, leia o livro de Provérbios. Então, é muito importante para a nossa caminhada. E hoje eu quero ler com você em Provérbios capítulo 6, e eu vou ler do verso 20 ao 23, que diz: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe, tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Amém. Veja como que é importante aqui, como que nós podemos perceber as figuras que foram colocadas, a maneira de poder transmitir o ensinamento de forma tão profunda. A primeira, nós temos aqui o convite, o apelo, quase que é uma súplica, para que o filho estivesse atento às orientações do pai e da mãe. Hoje nós vemos que isso é uma coisa completamente banal. Quantos filhos estão indiferentes às orientações, às instruções, às correções dos seus pais? Na verdade, ignoram completamente. Alguns filhos se tornam completamente indiferentes, muitas vezes até rebeldes, outras vezes agressivos. Podemos então perceber que existe uma situação muito difícil na estrutura familiar, e que filhos agem de maneira muito contrária àquilo que os pais de fato estão querendo ou estão ensinando. Podemos então aqui ver
o apelo da palavra de Deus para que o filho mantenha a instrução que recebeu do pai e da mãe. Podemos perceber, e aí a palavra vai dizer a respeito da importância de ter os ensinamentos, os mandamentos e a palavra presente no coração. Veja como que ele vai apresentar aqui a orientação do texto, não é? Para que estivesse no coração e para que estivesse como que pendurado no pescoço. Ou seja, um lembrete constante a respeito das orientações da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, para não cometer erros, equívocos, fazer besteira, não é? Então, andar pelo caminho mau. E assim, então, nós podemos considerar, né, que nós temos o autor dos provérbios. Mas você vai se lembrar, por exemplo, quando o Salmo fala lá no Salmo 119, como que o jovem vai purificar o seu caminho, observando a lei do Senhor. Aí ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é? Então veja como que é importante. A palavra de Deus está em nosso coração, guardada no nosso coração, presente na nossa vida, e então faz toda a diferença. Aqui era para que a palavra no coração e ela estivesse pendurada no pescoço, para que pudesse servir de lembrete constante, porque nós muitas vezes somos traídos, não é? Enganados pelas nossas escolhas, opções, não é? Percepção. Muitas vezes nós somos levados a um equívoco na tomada de decisão, e a palavra de Deus presente nos auxilia em todo momento, e aí vai falar sobre essa realidade, não é? Uma vez que a palavra está presente, aí vai dizer, guardará o seu andar. E aí vai falar do deitar, vai falar do acordar, ou seja, a palavra de Deus presente de forma constante, em todos os momentos da nossa caminhada, e sendo instrumento da bênção de Deus para nós, em todos os momentos da nossa vida. Não é? Como que é importante para nós ouvirmos esta declaração, não é? Guardará o seu andar, essa instrução o guiará, estará então com você, não é? Quando acordar, e também quando deitar. Veja como que é tão especial a palavra do Senhor. Mas o último versículo que eu li aqui está dizendo: porque o mandamento é lâmpada. Veja como que aqui temos a figura, não é, da lâmpada. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. Não sei se você já andou em um caminho de roça, né? Do interior, onde não há energia elétrica, não tem lâmpadas, e aí você tem que andar na estrada ou no trilho, né? Você vai numa trilha e ali é tudo escuro, né? E aí de repente alguém, né, aparece com uma lanterna, e aí clareia o caminho, né? Parece com a lamparina, clareia o caminho, né? Na minha adolescência fiz muito isso, ia para os cultos à noite, e aí tinha que fazer deslocamento, e aí a gente ia cantando, louvando ao Senhor, não é? Então, quando tinha a lua, era muito bonito, né? Mas aí, quando, não é, estava no período, não é, a transição aí a respeito das fases da lua, e aí ficava mais escuro, e aí era necessário, né, estar ali, alguém podendo clarear, não é? Às vezes andava mesmo no escuro. Mas aqui está trazendo para nós a comparação, falando que a palavra de Deus, a instrução, a orientação, os conselhos da palavra de Deus é lâmpada. A instrução é luz. E aí você vai se lembrar do Salmo novamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é ruim andar no escuro, né? Como é ruim andar nas trevas. Mas poder andar na luz é maravilhoso. Poder, né, desenvolver a caminhada na luz é extraordinário. E aí você vai se lembrar, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós temos aqui, não é, mais uma vez o fundamento, não é, mostrando para nós, porque o mandamento é lâmpada. Se nós tivermos a palavra de Deus, ela vai dar iluminação à nossa mente, clareza nas tomadas de decisões, seguiremos a nossa vida bem. E aí nós vamos entender que essa luz,
não é, que nos guia de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, então nós vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é justo, o que é correto, vamos fazer o que é agradável diante do Senhor. E é isso que a palavra de Deus então traz para nós de forma tão especial. Mas ele vai dizer para nós de forma tão específica, terminando o texto: e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Muitas vezes a pessoa não gosta de ser disciplinado, não gosta de correção, mas a palavra de Deus nos corrige. Quantas pessoas que sofreram consequências ruins nas diversas áreas, e alguns, infelizmente, até mesmo a morte, porque não aceitou a disciplina, a correção, a instrução, a orientação. E aí você pode se lembrar talvez de alguém que partiu deste mundo porque justamente ignorou a orientação da palavra, a orientação de Deus, querendo que a pessoa fosse bem-sucedida, né, tivesse uma vida boa diante do Senhor, mas por conta de ignorar a palavra, ignorar a disciplina, ignorar a correção, a repreensão pela palavra de Deus, então seguiu seus próprios caminhos e então recebeu como recompensa a morte, né, e infelizmente muitos até a morte eterna. Então, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Vamos nos voltar para os mandamentos do Senhor e vamos entender que Ele há de clarear, iluminar, nos instruir, nos ensinar como nós devemos andar, como nós devemos viver e como podemos ter uma vida feliz, uma vida abençoada através da bendita, inerrante, infalível palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e junto com você toda a sua casa. Eu quero convidar você, vamos juntos orar. Querido Deus, Senhor amado, eu quero agradecer pela porção da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque ela nos ensina, porque ela nos auxilia, porque ela nos encoraja, porque ela nos fortalece, porque ela nos consola, porque nos traz, ó Deus, sobre todos nós o conforto, o refrigério que precisamos, o alívio da nossa alma. Obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra. Abençoa, Deus, o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, tantos quantos neste dia, ó Deus, estão precisando, Deus, de renovo, Deus, de alegria, de contentamento, de satisfação. Ó Deus, quantos estão andando pelas trevas, ó Deus, numa vida de pecado, longe do Senhor, mas, ó Deus, que a Tua palavra esteja, ó Deus, iluminando o caminhar, Deus, para que haja condição de boas escolhas, uma boa definição para andar, ó Deus, com clareza e andar na Tua presença e ser perfeito. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz, um grande abraço para você e até amanhã, se Deus permitir.